Olá, sejam bem-vindos. Olha, toda comunidade, no fundo, é um organismo vivo, né? E como todo organismo, às vezes, algumas partes podem enfraquecer, se sentir um pouco desanimadas ou até mesmo se desconectar do corpo principal. A grande questão que a gente vai explorar hoje, com base nas fontes que recebemos, é como uma comunidade espiritual lida com essa realidade. O que na prática pode ser feito para ajudar alguém que está se distanciando a encontrar de verdade o caminho de volta? Para mergulhar nesse tema, a gente tem uma coleção de artigos do site jw.org. E o foco deles é bem específico. É o cuidado pastoral com membros da congregação que estão, espiritualmente mais fracos ou que se tornaram inativos. Nossa análise vai se concentrar em extrair não só as orientações, mas os princípios psicológicos e espirituais por trás delas. Como procurar, como acolher e, o mais importante, como ajudar a reanimar o espírito de alguém. Exato. A missão aqui é entender a anatomia desse cuidado. Quais qualidades são indispensáveis para quem quer ajudar? Qual é o verdadeiro papel dos líderes, os anciãos, e como cada membro da congregação se encaixa nisso? A gente quer entender como se recupera não só a presença, mas a alegria da pessoa. Ok, vamos desvendar isso. A primeira coisa que salta aos olhos nas fontes é uma metáfora central, a de Jeová como um pastor que não espera a ovelha voltar. Ele vai atrás dela. Sim, e essa imagem define todo o tom da conversa. Um dos artigos, Voltem para mim, já começa com as palavras de Malaquias 3.7. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. O que é poderoso aqui é a ordem dos fatores, O convite vem primeiro. É uma mão estendida, não um dedo apontado. Não é uma cobrança, é uma promessa de reencontro. Já as ilustrações de Jesus, que os artigos analisam, dão uma profundidade impressionante a essa ideia. A da moeda de dracma perdida, por exemplo. Eu sempre achei interessante que a mulher acende uma lâmpada e varre a casa inteira. Parece um esforço, desproporcional, por uma única moeda. Exatamente. E aí é que está o insight. O ponto não é o valor monetário da moeda, mas o valor que a mulher atribuía a ela. Era parte do patrimônio dela, talvez até de um adorno, entende? Ela não mede esforços. Trazendo para o nosso tema, a lição é que o esforço para encontrar alguém precisa ser deliberado, meticuloso. Às vezes, como um dos artigos sugere, a pessoa perdida nem é mais conhecida na congregação atual. A busca não pode ser passiva, tem que ser uma varredura cuidadosa, porque o que se perdeu é de imenso valor. O que me chama a atenção na outra ilustração, a da ovelha perdida, é a mudança de foco. Não é só sobre o valor do que foi perdido, mas sobre a condição vulnerável da ovelha. Isso muda tudo, não muda? Muda completamente. A moeda estava perdida, mas, inerte. A ovelha está perdida, assustada, talvez ferida e, crucialmente, exausta. Por isso, pastor, ao encontrá-la, não diz, ótimo, agora me siga. Ele a coloca nos ombros, ele a carrega. A lição aqui é profunda. A pessoa afastada pode não ter forças para dar um passo sequer no caminho de volta. A ajuda não é um mapa, é um resgate. Isso implica uma responsabilidade enorme para quem ajuda, porque um resgate pode ser invasivo se não for feito da maneira certa, né? Como equilibrar esse desejo de ajudar com o respeito pelo espaço e pela autonomia da pessoa? Essa é a questão central. E a resposta está em entender por que a pessoa se afastou. As fontes mostram que as razões são complexas, raramente simples. Um artigo fala de desânimo por problemas financeiros, de saúde. Outro, como ajudar os deprimidos a recobrar a alegria, toca num ponto ainda mais delicado. Sentimentos de inutilidade ou mágoas profundas. E essas mágoas podem ser contra alguém de dentro da própria congregação, certo? As fontes mencionam que alguns podem sentir que foram tratados de forma injusta. É fácil imaginar um cenário onde alguém se sente ignorado, talvez até mal interpretado pelos responsáveis, e essa dor vira uma barreira quase intransponível, sem dúvida. E essa dor pode sufocar qualquer desejo de voltar. O que nos leva a uma conclusão inevitável. Não existe uma abordagem única para todo mundo. Tratar alguém que está exausto por problemas financeiros
É bem diferente de tratar alguém que se sente traído pela comunidade que deveria ser seu porto seguro. O primeiro passo do resgate não é puxar a corda, é ouvir para entender a natureza da ferida. E quem segura essa corda de resgate? Fica claro que não é só uma equipe de elite. De forma alguma. O artigo Voltem para mim enfatiza que essa é uma responsabilidade coletiva. Pioneiros, familiares, publicadores, todos têm um papel. Não é algo para se delegar e esperar que os anciãos resolvam sozinhos. E tem um exemplo prático disso que é muito revelador. Um ancião na Espanha, chamado Thomas, o método dele parece ser a personificação da busca ativa. Totalmente. Ele não fica no escritório esperando relatórios. Ele vai até a congregação e pergunta: vocês se lembram de alguém que parou de vir? Sabem onde mora? Ele investiga. Ele até pergunta sobre os filhos ou outros parentes dos inativos, entendendo que o afastamento muitas vezes afeta a família inteira. É um trabalho de detetive, sabe? Movido por compaixão. É uma verdadeira mobilização. E para que essa mobilização funcione, as fontes destacam 3 qualidades, usando como pano de fundo a história do filho pródigo. A primeira, a paciência. Isso parece contraintuitivo. Se é um resgate, não deveria ser rápido. A urgência é em começar a ajudar, mas o processo em si exige paciência. A recuperação espiritual não é como ligar um interruptor. A experiência de Nancy, uma irmã na Ásia, ilustra isso bem. A amiga dela que estava afastada precisou de um longo período de conversas. Ela não precisava de um sermão, precisava de alguém que a ouvisse pacientemente, semana após semana, até que ela mesma encontrasse forças. A segunda qualidade é a empatia, que um dos artigos descreve como um medicamento poderoso. O que isso significa na prática? Empatia, nesse contexto, é a capacidade de sentir a dor do outro sem necessariamente ter a solução pronta. É validar o sentimento da pessoa. Tem uma citação marcante de uma irmã chamada Maria, que esteve nativa. Ela disse: eu precisava de um amigo para desabafar, uma mão para me apoiar e um ombro para chorar. Note que ela não pediu respostas ou um plano de 5 passos. Ela precisava de conexão humana. A empatia cria essa conexão. E a terceira é o amor. Isso parece óbvio, mas pode ser um conceito muito abstrato. Como as fontes definem o amor em termos práticos nesse contexto? Não é só um sentimento, né? De forma alguma. Um dos artigos usa uma analogia linda de Oséias 11.4, comparando o amor de Jeová a cordões. Pensa nisso. Um cordão não é uma corrente de aço. É algo flexível, mas forte, que puxa suavemente em direção à segurança. É um amor que atrai, não que aprisiona. A experiência de Pablo ilustra isso de forma perfeita. O homem que ficou inativo por mais de 30 anos. É um tempo inacreditável. 3 décadas. E o que o fez voltar? Uma única conversa. Ele encontrou uma irmã idosa na rua que falou com ele com genuíno carinho, com interesse. As palavras dele foram: acho que foi Jeová que enviou você para falar comigo. Uma conversa, sem planejamento, movida por esse amor que atrai, reverteu 30 anos de distância. Isso nos dá uma dimensão do poder que cada indivíduo na congregação possui. Isso realmente reforça a ideia de que a responsabilidade é de todos a qualquer momento. Agora, falando de responsabilidades específicas, as fontes dedicam bastante atenção ao papel dos anciãos. E tem uma frase do apóstolo Paulo que parece redefinir toda a abordagem deles. Sim, é de 2 Coríntios 1:24. Não que sejamos os amos de vossa fé, mas somos colaboradores para a vossa alegria. A grande virada de chave aqui é que a liderança não é sobre controle, é sobre criar um ambiente. O insight não é só seja legal, mas sim que a alegria e a força espiritual de alguém não podem ser impostas, elas precisam ser cultivadas. O papel do líder então muda de fiscal para jardineiro. Adorei essa analogia. Um fiscal procura erros. Exato. E um jardineiro cultiva o crescimento. Ele rega, aduba, protege. E como um jardineiro espiritual age na prática? As fontes mencionam ações bem concretas. A primeira parece simples, mas imagino que o impacto seja enorme. Mostrar interesse pessoal. É fundamental.
O artigo cita o exemplo de Paulo, que na carta aos Romanos não manda um olá a todos, mas cumprimenta pessoas pelo nome. Cumprimenta em Pérside, nossa amada. Chamar alguém pelo nome, perguntar sobre a família, lembrar de uma dificuldade que a pessoa mencionou, isso comunica uma mensagem poderosa. Você não é invisível, eu vejo você. E a segunda ação é o elogio sincero. Um dos artigos traz depoimentos que mostram como isso pode ser vital. Uma irmã de 50 e poucos anos diz que um elogio na congregação é tão reanimador em contraste com o ambiente de trabalho dela, que é frio. Um pai solteiro diz que foi uma verdadeira injeção de ânimo. Exato. E não são palavras vazias. Pensa no contexto. Muita gente vive sob constante pressão e crítica no mundo. A congregação deveria ser um oásis de encorajamento. O elogio funciona como água para uma planta sedenta. E aqui entra um ponto crucial que conecta tudo. Imagino que, para esses elogios funcionarem, eles precisam ser vistos como genuínos e justos. Se apenas um grupinho recebe atenção e elogios, o efeito pode ser o oposto para os demais, certo? Pode gerar mais desânimo. Com certeza. Isso nos leva a um pilar que sustenta tudo que a gente está discutindo. A imparcialidade. Se o cuidado, o elogio ou mesmo a correção não for aplicado de forma igual para todos, a confiança na estrutura inteira desmorona. A alegria não floresce no ambiente de favoritismo. A gente vai voltar nesse ponto porque ele é a base de tudo. Faz todo sentido. E além do interesse do elogio, tem as visitas de pastoreio. A imagem usada é a de Neemias, que imediatamente se levantou para encorajar os irmãos. A palavra imediatamente sugere proatividade, uma urgência em cuidar, sim. E para ilustrar a importância desse apoio oportuno, uma das fontes usa uma analogia poderosa de 2 Samuel. Davi, o grande guerreiro, está no meio de uma batalha, fica exausto e quase é morto por um gigante. No último instante, seu companheiro Abissai imediatamente veio em sua ajuda. O que é crucial aqui é que Davi não era fraco ou pecador por estar exausto. Ele era um guerreiro no meio da batalha. Isso redefine o que significa estar espiritualmente fraco. Muitas vezes não é uma falha de caráter, mas um esgotamento de recursos. A ajuda de Abissai não foi uma repreensão, foi um reforço no momento exato da necessidade. Essa imagem de Abissai salvando Davi é muito forte. Me faz pensar que não basta apenas querer ajudar. A forma como se ajuda deve fazer toda a diferença. Uma visita mal feita pode até piorar as coisas, não? Como as fontes orientam sobre essa arte de pastorear? A arte é uma ótima palavra. O artigo Anciãos, vocês animarão uma alma cansada, detalha isso. A preparação é a chave. A visita não começa quando se bate na porta. Começa antes, em meditação, em oração sobre a pessoa, quais são as lutas dela, quais são as suas qualidades, o que a Bíblia diz que pode especificamente encorajá-la. Então a ideia é chegar com algo personalizado, não com um discurso padrão. Exatamente. Ao chegar, um sorriso, palavras reanimadoras. E então, o que o artigo chama de dom espiritual. Não é nada místico. É compartilhar um pensamento bíblico que se encaixe perfeitamente na situação da pessoa, como uma chave feita sob medida para uma fechadura. E as fontes dão exemplos, né? Sim. Para alguém que se sente perdido e sem valor, pode-se usar a ilustração da moeda de dracma, destacando o esforço que a mulher fez por algo precioso. Para alguém lutando contra a depressão, pode-se falar sobre Ana ou Epafrodito, mostrando que servos fiéis do passado também enfrentaram sentimentos assim e continuaram sendo muito amados por Deus. O objetivo é conectar a dor da pessoa com a esperança que está na Bíblia. Isso requer uma habilidade de aconselhamento muito apurada. Sem dúvida. E os princípios para dar bons conselhos também são abordados. Primeiro, e talvez o mais importante, saber ouvir, não dominar a conversa. Fazer perguntas abertas como: você já sentiu alguma vez como Jeová renovou suas forças numa situação difícil? Isso convida a pessoa a refletir sobre a própria experiência de fé, em vez de só receber informações. Outro ponto que me chamou a atenção foi sobre o momento certo. Aconselhar com calma, mesmo quando se está irritado ou discordando. O exemplo de Eliú com Jó é fascinante. Muito. Eliú ouviu discursos longos e, na opinião dele, equivocados. Ele sentiu raiva, a Bíblia diz isso, mas ele esperou. Ele ouviu a todos antes de falar. Quando falou, foi com força, mas com respeito.
A lição é que a calma preserva a dignidade de quem ouve e aumenta a chance de o conselho ser aceito. E claro, o conselho deve ser sempre baseado na palavra de Deus, não em opiniões pessoais ou psicologia popular. É a sabedoria divina que cura, não a nossa. E entre as ferramentas práticas para aplicar essa sabedoria, a brochura Volte para Jeová é mencionada. Os depoimentos sobre ela são muito tocantes. São mesmo. Irmã Maria diz que a brochura a fez sentir que Jeová a ama pessoalmente. Flora, de Camarões, diz que a publicação deu a ela a coragem que faltava para procurar os anciãos. E Tatiana, da Bulgária, sentiu como se a brochura fosse um convite direto de Jeová para ela. Isso mostra o poder de um material bem preparado, que fala direto ao coração e pode ser o catalisador para a pessoa dar o primeiro passo. Então, se a gente juntar todas as peças, temos um quadro de cuidado coletivo, liderado por jardineiros que usam ferramentas de paciência, empatia e amor. E como você mencionou antes, tudo isso precisa ser construído sobre uma base sólida para não desmoronar. Exatamente. E essa base é a imparcialidade. O artigo sobre esse tema cita Deuteronômio 10:17. Jeová não trata ninguém com parcialidade, nem aceita suborno. Isso não é apresentado como uma sugestão, mas como uma lei fundamental na congregação cristã. A justiça e o cuidado não podem depender de status social, de amizade, de influência. E as fontes trazem essa lei diretamente para o nosso dia a dia. A advertência de Tiago é muito forte. Ele diz que mostrar favoritismo é pecado e transforma a pessoa num juiz que faz decisões iníquas. É uma linguagem pesadíssima. E a responsabilidade dos anciãos é destacada de forma solene. Paulo diz a Timóteo para não fazer nada por parcialidade, especialmente em assuntos judicativos. E aqui a gente conecta com o que falamos antes. Se alguém se sente injustiçado e ignorado porque a outra pessoa envolvida é amiga ou parente de um ancião, por exemplo, toda a estrutura de confiança desaba. A imparcialidade não é só uma qualidade desejável. É o que garante que a congregação seja, de fato, um refúgio seguro para todos, sem exceção. Resumindo, então, o que essas fontes nos mostram é um ecossistema de cuidado. A busca pelas ovelhas perdidas é uma missão de toda a congregação, movida por paciência, empatia e um amor que atrai. E os anciãos lideram não como chefes, mas como colaboradores para a alegria, cultivando um ambiente de encorajamento através de apoio prático, elogios sinceros e conselhos bíblicos. Tudo isso feito de maneira preparada e crucialmente imparcial. A mensagem final que permeia todas as fontes é que, no fim das contas, ninguém é invisível. O cuidado com os desanimados não é um fardo, mas uma oportunidade para a comunidade inteira expressar compaixão e fortalecer seus próprios laços. Há uma frase que resume a perspectiva divina sobre isso. Jeová nunca esquece dos que sofrem em silêncio. Essa ideia de que ninguém é esquecido, mesmo quando se sentem completamente sozinhos, é muito poderosa. E nos deixa com um último pensamento para reflexão. As fontes focam em reanimar aqueles que já fazem parte da comunidade. Mas isso levanta uma questão mais ampla. Se aplicarmos esses mesmos princípios, procurar ver o que há de bom nos outros, ouvir com empatia genuína, oferecer ajuda prática sem julgamento e agir com uma paciência amorosa a todas as pessoas em nosso dia a dia, como isso transformaria nossos relacionamentos no trabalho, na vizinhança e até mesmo dentro de nossa própria casa? O que aconteceria se tratássemos cada pessoa como algo de imenso valor que merece ser cuidado?